Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Direito Administrativo. Iniciaremos agora o módulo 2, dedicado aos fundamentos do direito administrativo. Nesta aula 6, estudaremos o conceito de direito administrativo, tema essencial para a compreensão de toda a disciplina, pois é a partir desse conceito que serão desenvolvidos os demais assuntos relacionados à administração pública. Nas aulas anteriores, vimos como surgiram as relações entre sociedade, Estado e administração pública. Também estudamos as relações jurídicas entre a administração e os administrados, entre os órgãos e os agentes públicos e entre a administração pública e seus agentes. Agora, é o momento de aprofundarmos o estudo do próprio direito administrativo e compreender o seu conceito, objeto e finalidade. O direito administrativo é um ramo do direito público responsável por disciplinar a organização, o funcionamento e a atuação da administração pública, bem como as relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e os particulares, sempre com a finalidade de promover o interesse público. Em outras palavras, o direito administrativo é o conjunto de princípios e normas que regulam a atividade administrativa do Estado. Ele estabelece os limites da atuação da administração pública e define os direitos e deveres tanto do poder público quanto dos administrados. Trata-se de um dos mais importantes ramos do direito público, pois é por meio dele que se organiza a atuação do Estado na prestação dos serviços públicos, na fiscalização das atividades privadas, na administração dos bens públicos e na execução das políticas públicas destinadas ao atendimento das necessidades da coletividade. Ao estudar o conceito de direito administrativo, é importante compreender que não existe uma definição única e absoluta. Diversos autores apresentam conceitos diferentes, embora todos possuam elementos em comum. Segundo L. Lopes Meireles, um dos maiores administrativistas brasileiros, o direito administrativo pode ser definido como o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Já Maria Silvia Zanella de Pietro define o direito administrativo como o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa exercida pelo Estado e os bens utilizados para a consecução dos fins públicos. Independentemente da definição adotada, todas destacam que o direito administrativo possui como finalidade a organização e disciplina da atividade administrativa exercida pelo Estado em benefício da coletividade. Uma das características mais importantes do direito administrativo é o fato de ser um ramo do direito público. Isso significa que ele regula relações em que o Estado atua em posição de supremacia em relação aos particulares, sempre buscando a satisfação do interesse coletivo. Diferentemente do direito privado, no qual predomina a igualdade entre as partes, no direito administrativo existe uma posição de superioridade jurídica da administração pública, decorrente da necessidade de assegurar a realização do interesse público. Entretanto, essa superioridade não significa poder ilimitado. Pelo contrário, a administração pública está submetida à Constituição e às leis, devendo atuar sempre em conformidade com os princípios que regem a atividade estatal. Outra característica importante é a ausência de codificação. Ao contrário do direito civil, que possui um código civil, ou do direito penal, que possui um código penal, o direito administrativo não está reunido em um único código. Suas normas encontram-se espalhadas por diversos diplomas legais, como a Constituição Federal, leis ordinárias, leis complementares, decretos, regulamentos e outros atos normativos. Essa ausência de codificação faz com que o direito administrativo seja um ramo extremamente dinâmico, sujeito a constantes transformações para acompanhar as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. Outra característica marcante é a presença simultânea de prerrogativas e restrições impostas à administração pública. As prerrogativas são vantagens jurídicas concedidas ao poder público para possibilitar a realização do interesse coletivo. Entre elas estão o poder de polícia, a autoexecutoriedade dos atos administrativos e a possibilidade de desapropriação. Por outro lado, existem diversas limitações impostas à administração, justamente para evitar abusos e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos.
Entre essas limitações estão os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ao estudarmos o conceito de direito administrativo, também devemos compreender qual é o seu objeto. O objeto do direito administrativo é a função administrativa exercida pelo Estado. Em outras palavras, o direito administrativo regula a atividade administrativa, ou seja, a atuação voltada para a execução concreta das finalidades estatais. Essa atividade administrativa compreende a prestação de serviços públicos, a fiscalização das atividades privadas, a gestão dos bens públicos, a intervenção na propriedade privada e diversas outras funções desempenhadas pela administração pública. É importante destacar que o direito administrativo não regula todas as funções do Estado. A função legislativa, responsável pela elaboração das leis, e a função jurisdicional, relacionada à solução dos conflitos pelo Poder Judiciário, pertencem a outros ramos do direito. O direito administrativo está voltado principalmente para a função administrativa, independentemente do órgão que a exerça. Isso significa que, embora a função administrativa seja desempenhada predominantemente pelo Poder Executivo, ela também pode ser exercida pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário em determinadas situações. Por exemplo, quando um tribunal realiza concurso público para contratação de servidores, ou quando uma Assembleia Legislativa promove licitação para aquisição de equipamentos, ambos estão desempenhando função administrativa, portanto, submetidos às normas do direito administrativo. Outro aspecto importante é a finalidade do direito administrativo. Sua principal finalidade é assegurar a satisfação do interesse público, promovendo o bem-estar da coletividade e garantindo a prestação eficiente dos serviços públicos. Para atingir essa finalidade, o direito administrativo estabelece mecanismos de controle sobre a atuação estatal e procura harmonizar dois valores fundamentais: a supremacia do interesse público e a proteção dos direitos individuais. Esses dois valores são considerados os pilares do direito administrativo. A supremacia do interesse público significa que, em determinadas situações, os interesses da coletividade prevalecem sobre os interesses particulares. Essa supremacia justifica a existência de determinadas prerrogativas conferidas ao Estado. Já a indisponibilidade do interesse público significa que os agentes públicos não são proprietários dos interesses da sociedade. Eles apenas administram esses interesses em nome da coletividade, estando obrigados a agir em conformidade com a lei. Outro aspecto relevante é a estreita relação entre o direito administrativo e o direito constitucional. A Constituição Federal de 1988 constitui a principal fonte do direito administrativo brasileiro, estabelecendo os princípios fundamentais que orientam toda a atividade administrativa. O artigo 37 da Constituição Federal consagra os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conhecidos pela sigla LIMP. Esses princípios são verdadeiros alicerces do direito administrativo e deverão orientar toda a atuação da administração pública. Além do direito constitucional, o direito administrativo também mantém relações com outros ramos do direito, como o direito financeiro, o direito tributário, o direito penal, o direito civil e o direito processual. Nos dias atuais, o direito administrativo possui enorme relevância prática. A atuação do Estado está presente em praticamente todos os aspectos da vida em sociedade. Saúde, educação, segurança pública, transporte, infraestrutura, concursos públicos, licitações e contratos administrativos são apenas alguns exemplos de áreas reguladas por esse importante ramo do direito. Por isso, o conhecimento do direito administrativo é indispensável para advogados, juízes, promotores, servidores públicos e para todos aqueles que desejam compreender o funcionamento do Estado e a forma como a administração pública se relaciona com a sociedade. Portanto, podemos concluir que o direito administrativo é o ramo do direito público responsável por disciplinar a organização e a atuação da administração pública, regulando os órgãos, os agentes e as atividades administrativas voltadas para a realização do interesse público. Suas principais características são a ausência de codificação, a constante evolução e a presença de prerrogativas e limitações impostas ao poder público.
Seu objeto é a função administrativa do Estado e sua principal finalidade é assegurar a satisfação das necessidades coletivas, sempre em conformidade com a Constituição e com os princípios que regem a administração pública. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre direito administrativo, analisando a origem e a evolução histórica desse importante ramo do direito. Até a próxima!